Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Mãe e Filha Crochê Moderno. Meu nome é Mônica e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a produzirem a bolsa mini gringa. Essa peça ela é um sucesso aqui no ateliê e eu já havia compartilhado aqui no YouTube um shorts com o vídeo dela e foi um tremendo sucesso. E agora em primeira mão vou trazer a aula para vocês. Essa peça a gente vai produzir ela com fio de malha extra premium de 35 milímetros e o fio Encanto da Círculo. Esse fio ele tem um brilho maravilhoso e ele é extremamente leve. Essa peça nós utilizaremos a técnica de fio duplo, então nós vamos produzir ela utilizando esses dois fios. E para deixar nossa mini gringa ainda mais linda e cheia de charme, nós vamos utilizar esses metais, esses pingentes de metais que são da SMS Metais, que são parceiros do ateliê. E eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações para vocês adquirirem esses pingentes, que são de uma excelente qualidade. Para esse tutorial, a gente vai utilizar uma agulha número 7 e, como eu falei, vamos utilizar a técnica de fio duplo. Esse fio Encanto, ele é um pouco mais molinho e pode ser que ele repuxe um pouco na hora de fazer os pontos, tá bom? Nós vamos iniciar o trabalho fazendo 12 correntinhas. Feito as 12 correntinhas, nós vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, para cada correntinha. Vamos pular uma correntinha e vamos iniciar fazendo pontos baixos, tá? Nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha até chegar no final. Chegando aqui no final, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo buraquinho, que é a curva da nossa base. Após isso, nós já vamos esconder o fio que vai sobrar e vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, né? Cada ponto da carreira anterior. O fio Encanto pode ser que ele faça alguns nozinhos durante a produção, então a gente vai ter que sempre prestar bastante atenção, porque ele é um fio bem maleável, bem macio, e aí pode ser que aconteça isso, né, de fazer alguns nozinhos durante a produção, tá bom? Então eu já vou falando aqui pra vocês, não se assustarem se quando estiver soltando do fio acontecer de dar esses nozinhos, é só a gente ter calma e ir tirando que dá tudo certo. Aqui a gente já fez um canto e agora nós vamos fazer o último canto, né? O segundo. No último ponto, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo buraquinho de base, porque o primeiro já é aquele que a gente deixou, né? O primeiro ponto que a gente iniciou. Vamos puxar o fio para trás e vamos introduzir a nossa agulha na lateral do ponto. Essa peça será produzida com pontos baixos não centrados. E agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. A segunda carreira, nós faremos 3 aumentos. Então, são 3 pontos com pontos baixos duplos. O primeiro, o segundo e o terceiro a gente faz quando estiver voltando o trabalho, tá? Ó, ficamos com 2 pontos e o terceiro a gente vai colocar ali no último ponto. E agora, a gente vai dar sequência fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui nas laterais, né, nós vamos fazer, como eu falei, 3 pontos de aumentos, né? Então, são 3 pontos baixos duplos, tá? Então, a gente vai fazer ali os 3 pontos e seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base.
E assim vai tomando forma a base da nossa bolsa, né? Com essa segunda carreira, com os 3 aumentos nas laterais e nos cantos, né? E nas laterais, um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos finalizar com um ponto baixo duplo para totalizar os 3 aumentos. Introduzir a nossa agulha, puxar o nosso fio para trás. Vamos colocar ali a agulha na lateral do ponto novamente. E vamos puxar o fio e iniciar a terceira carreira. A partir da terceira carreira, essa peça não haverá mais aumento. Então, agora é somente repetição. Um ponto baixo para cada ponto de base, utilizando aí a técnica com os 2 fios. Então, muita atenção na hora de estar crochetando, para o fio não ficar solto, não repuxar. Então, agora é somente repetição e atenção na hora de crochetar essa peça, que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado final. Nós vamos fazer o total de 8 carreiras, e aí ela vai ficando dessa forma. A primeira carreira, a segunda para finalizar a base, depois a gente vai subir e deveremos ficar no total com 8 carreiras. Agora, a gente já vai dar início à carreira de número 9, que vai ser a carreira de início da alça da nossa peça. Aqui a gente vai fazer pontos baixos, tá? Até chegar ali na medida central, que a gente vai deixar a quantidade de 5 pontos, tá? Nós vamos deixar 5 pontos dos 2 lados. Então, a gente vai fazendo ali a quantidade de pontos necessárias. E aqui, cada lado ficou com 10 pontos no total, tá? Contando de uma ponta a outra, tá bom? Então, chegando ali, a gente faz 6 correntinhas, pula 5 pontos e aí vai seguindo fazendo pontos baixos. Aqui nós vamos fazer 6 correntinhas, tá? Lembrando, pra gente não errar essa parte. Então, a gente pula 5 pontos e ali vai fazendo novamente a quantidade de 10 pontos. Aqui na minha, um lado ficou com 10 e um lado ficou com 11. Então, pode ser que no seu aconteça a mesma coisa, mas não tem problema, porque não vai ficar torto, tá? Pode confiar no processo. E a quantidade de pontos que eu tô falando é exatamente essa quantidade que conta ali do primeiro ponto, que a gente fez após as correntinhas, até o outro lado. Então, é nessa quantidade que tem que ter 10 ou 11 pontos, tá bom? E no meio, a gente vai deixar 5 pontos de separação. Finalizando essa carreira, nós vamos introduzir a nossa agulha no primeiro ponto, puxar o fio para trás,
colocar ali a agulha na lateral dos pontos, tá? Do primeiro ponto, e vamos fazer pontos baixos. Aqui nessa última carreira, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E dentro ali das correntinhas, que é a parte da alça, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Dos dois lados. Então, dentro das correntinhas, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Ó, aqui na parte da alça, nós colocaremos dentro das correntinhas, né, pegando ao redor da correntinha, não colocando, né, nossa agulha dentro das correntinhas, vai ser dessa forma, envolvendo elas. Nós faremos 6 pontos, tá? 6 pontos baixos. E aqui, nesse primeiro ponto, a gente já segue ali fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e vai ficando dessa forma a parte da alça da nossa bolsa. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo dos dois lados, tá? A gente vai fazer 6 pontos baixos ali na parte das correntinhas dos dois lados. Agora que a gente finalizou essa última carreira, nós vamos cortar o nosso fio para fazer o acabamento, tá? Então, cortamos ali o fio, vamos puxar esse fio para fora e fazer o último ponto com um ponto fake, né? Nós vamos introduzir ali a agulha, vamos puxar ele para dentro, passar entre o ponto, igual eu tô demonstrando para vocês aqui no vídeo, ó. E aí, a gente simula essa última correntinha. E aqui é só esconder entre os pontos, colocar um pinguinho de cola, tá? E cortar para dar todo o acabamento. Agora que a nossa peça já está finalizada, nós vamos para a parte do acabamento. E eu dou início fazendo a aplicação da etiqueta, tá? A gente faz a aplicação da etiqueta e depois a gente vai iniciar a aplicação dos pingentes. Então, eu faço ali a aplicação da etiqueta, bonitinho. E após isso, a gente vai iniciar a aplicação dos pingentes. Para a aplicação dos pingentes, nós vamos utilizar a linha de nylon e também uma agulha, né, de costura. A gente vai pegar ali os pingentinhos e vai posicionar. Essa parte não tem uma regra, não tem um segredo, tá? Eu só fui posicionando aonde eu queria e costurando mesmo, tá? Costurando um a um. Então, essa parte é mais atenção mesmo na hora da costura, pra ficar bem firme e não ter perigo de soltar, tá bom? E aí, a gente vai fazendo a aplicação. Essa parte da aplicação é uma parte muito gostosa, porque a gente pode fazer de várias formas, personalizar como a gente quiser. Além de colocar os pingentes em metais, você pode colocar pérolas, porque fica muito bonito também no resultado final. Então, essa é uma peça super versátil que você consegue brincar com as possibilidades. E o resultado final tá aqui para vocês verem. Olha só que linda que ficou essa peça. Ela tá a cara do verão, a cara do carnaval, e eu tenho certeza que fará um sucesso no seu ateliê, assim como está sendo por aqui. Me fala se você gostou dessa aula completa, comenta aqui nos comentários, curte e compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.